Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de hoje. Para isso, para a convocação a este culto, quero convidar a Santa Amada Igreja de Cristo para a leitura do Salmo 11. Como convocação ao culto. O Senhor é o nosso refúgio. Salmo de Davi, Salmo 11, verso 1. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão abertos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Convido a amada Igreja de Cristo que se coloque em pé para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, esteja pronto Quero convidar a Santa e amada
Igreja de Cristo, para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está Em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem sentar-se, mesmo assentados faremos uma oração de invocação. Oremos. Pai excelso e santo, glorioso, eterno, sublime, Deus Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, rendemos gratidão, rendemos homenagens e prestamos culto, Deus, porque somente o Senhor é Deus. E em obediência à Tua santíssima palavra, Deus, de guardarmos um dia semanal para prestarmos um culto a Ti, Tua Santa Igreja, Deus, está reunida nesta Santa Comunhão, onde nos unimos também com todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade, em todo o mundo, nos céus, na terra, com toda criatura que o adora, Deus, verdadeiramente. Por isso, Deus, pretendemos, a partir de agora, prestarmos um culto a Ti. Desejamos, Deus, que este seja um culto que glorifique ao Senhor, um culto que seja fiel à Sua revelação, às Escrituras, um culto, Deus, que possa homenagear de fato o Senhor, porque toda a glória é Sua, Deus, somente o Senhor será glorificado, somente o Senhor será exaltado, somente o Senhor será adorado neste lugar. Reconhecemos, entretanto, que somos falhos, Deus, pecadores, e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados, e desejamos estar restaurados, Deus, espiritualmente, para prestarmos este culto, Deus, em espírito e em verdade ao Senhor. Desejamos que o Senhor receba a nossa adoração, e lhe pedimos, Deus, rogamos a Ti, que o Senhor, Deus, venha nos instruir com a Tua santa palavra, Teu Santo Espírito venha nos iluminar, ó Deus, nesse momento em que estamos cultuando a Ti, porque como o Senhor desejou, é parte do Seu culto e a adoração a Ti, sermos instruídos pelo Senhor, pela Tua santa palavra, e nos tornarmos cada vez mais igreja santa, fiel, imaculada, a noiva adornada, que espera a chegada do noivo. Por isso estamos nos preparando, Deus, recebendo a Tua instrução. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça e amor. Receba o culto que prestaremos agora. Esse é o nosso desejo, no nome santo e poderoso de Jesus, se assim for também a Sua vontade. Em nome do Seu Filho amado, oramos. Amém. Quero convidar a Igreja do Senhor para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 26, verso 9. Provérbios 26, 9. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Irmãos, quando nós queremos mostrar a Deus um sincero arrependimento do nosso coração e confessar a Deus nossas falhas, normalmente nós pensamos ou nos arrependemos por pecados que são, aos nossos olhos, mais graves, mais evidentes, né? Quando cometemos um pecado que percebemos claramente que nós falhamos com relação a Deus. Mas algumas coisas desagradam a Deus e nós falhamos também ao praticá-las. E muitas vezes nós não percebemos e fazemos algo que desagrada a Deus. O livro de Provérbios, existe, irmãos, ditados, parábolas e provérbios. Ditado é uma frase de efeito com um fundo moral. Muitas vezes é verdadeiro, muitas vezes não é verdadeiro, né? Eu sempre costumo citar um exemplo, né? Quando se fala,
Ah, aquele homem é um grande marceneiro. E o filho dele é um ótimo marceneiro também. Usa-se um ditado: filho de peixe, peixinho é. Né? Já ouviram esse ditado? Mas, neste caso, se aplica, porque o filho é um bom marceneiro como o pai. Mas, às vezes, esse ditado não se aplica. Às vezes o pai é um ótimo marceneiro e o filho é um ótimo carpinteiro, mas não sabe trabalhar com marcenaria. Então, o ditado ele é uma frase de efeito que pode ser verdadeiro ou não. Às vezes se aplica, às vezes não. Parábola é uma história que não aconteceu, mas ela tem um fundo moral que explica algo. Então, é uma história criada, mas para explicar realidades, para explicar verdades, né? Isso são parábolas que o Senhor Jesus usou muito, né? E provérbios, os provérbios, a exemplo do ditado, também são frases de efeito. Só que os provérbios, eles são verdadeiros, porque os provérbios, eles são retirados da experiência humana, da vivência humana, e eles, no Oriente, era costume ser usado de forma didática, né? Tanto pais ensinando filhos, como mestres ensinando discípulos, professores ensinando alunos e assim por diante, tá? Então eram frases também de efeito, mas essas sim verdadeiras. O que ela está dizendo é verdade, né? Não tem o risco de se aplicar algumas vezes e outras não, é sempre verdadeiro. No caso dos provérbios bíblicos, muito mais verdade ainda, porque, conforme o apóstolo Pedro diz, né, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 20 e 21, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, os provérbios bíblicos, além de serem verdadeiros e retirados da experiência humana, e usados como forma didática para ensino, né? Eles ainda são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, então são verdadeiros. Então, muitas vezes nós lemos os provérbios e não aplicamos na nossa vida, né? Aqui no verso 9 diz: como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Olha só, quando nós pegamos a palavra bíblica e usamos esta palavra bíblica sem a autorização de Deus, eu vou explicar como seria isso. Nós nos assemelhamos a um bêbado que tem um galho de espinhos na mão, que ele pode ferir pessoas com aquele galho de espinhos, porque ele está sem controle sobre o que ele está fazendo com aquele galho na mão. Então ele pode ferir pessoas. Quando nós usamos o provérbio, uma palavra bíblica, sem a direção de Deus, muitas vezes nós ferimos pessoas, e isto é algo indevido, torna-se pecado, porque nós deveremos nos arrepender disto. Como que acontece essa situação? Eu vou explicar. Por exemplo, na tentação do Senhor Jesus no deserto. Satanás tentou Jesus no deserto, não tentou? E por 3 vezes ele usou palavras bíblicas para tentar Cristo. Aquelas palavras estavam escritas, são verdadeiras, mas não foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus ao tentar Cristo. Elas foram distorcidas, elas foram usadas para um fim que Deus não determinou aquele fim, que não é propósito, ou melhor, Deus pode até ter determinado, mas para a condenação. Não é o propósito de Deus ao usar a sua santa palavra. Está ficando claro isso? Seria como usar a santa palavra de Deus para dar indiretas a pessoas para benefício próprio. Então, por exemplo, eu quero dar uma indireta para alguém, para meu benefício, para eu querer ter razão sobre algo, para eu ter algum benefício nisso. Então eu pego a palavra de Deus e isolo ela do contexto para usá-la ao meu próprio favor. Isto seria como um galho de espinhos na mão do bêbado. Por quê? Porque a palavra de Deus, mesmo quando ela nos ofende, mesmo quando ela nos apresenta que estamos errados, que somos pecadores, ela está sendo supervisionada pelo Espírito Santo de Deus e usada pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Então, Deus repreende aqueles que Ele ama. E quando nós tiramos a palavra e usamos com o nosso próprio controle para manipularmos pessoas, para distorcermos uma situação, para termos algum benefício,
Essa palavra que já foi revelada, ela está sendo dita, mas ela não está sendo dita pelo Espírito Santo, providenciada pelo Espírito Santo. Ou seja, a palavra está escrita, mas ela não está sendo dita pelo Espírito Santo. Voltando à tentação de Cristo no deserto, Satanás tentou Cristo com a palavra e Cristo refutou Satanás com a própria palavra. Com a própria palavra, Satanás usou a palavra para tentar Cristo. Ali ele estava falando com a palavra escrita, mas aquilo não estava sendo dito pelo Espírito Santo. Quando Cristo usa também a palavra para refutar Satanás, aí sim a palavra está sendo dita pelo Espírito Santo. Deu para entender, irmãos? Então nós devemos usar a palavra de Deus sempre de acordo com os contextos que elas estão, o que de fato elas estão dizendo. Por exemplo, eu não posso ter uma vida ímpia, totalmente desconsiderar Deus da minha vida, agir de forma, pensando nos meus próprios benefícios, minhas próprias decisões pessoais, tirando Deus do trono das decisões da minha vida, e falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso fazer isso. Está escrito isso? Está. Mas está sendo dito pelo Espírito Santo quando eu afirmo isso em minha defesa? Não. Porque eu tirei ela do contexto e distorci, como se fosse um mantra, como se fosse algo mágico. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que o contexto está dizendo é que ele aprendeu a viver com fartura, com pobreza, em tempos de paz, em tempos de tribulação, sofrer perseguições, ter amparo das pessoas e ter uma vida que ele aprendeu a viver, porque quando ele está em Cristo, tudo pode naquele que o fortalece. Tá? Então essa palavra não se aplica a uma pessoa, por exemplo, que está na contramão do que o apóstolo Paulo estava fazendo. O apóstolo Paulo estava dedicando sua vida totalmente a Cristo e à obra. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso dedicar minha vida totalmente aos meus prazeres pessoais e usar esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Deu para entender? Então, quando nós pegamos um versículo que nós vamos usar para agredir pessoas, né? Dar uma indireta, é muito usado aquele, por que você vê o argueiro no olho do teu irmão e não tira a trave que está nos seus olhos, né? O Senhor Jesus disse isso para todos nós. Eu não posso pegar essa passagem e machucar alguém, ofender alguém, porque eu estou discordando dessa pessoa de alguma coisa. Se eu discordo dessa pessoa de alguma coisa, eu vou argumentar com ela o que eu entendo sobre aquilo e tentar convencê-la, vamos dizer assim. Mas nunca usar a palavra de Deus para dar uma indireta para uma pessoa, né? Então é isto que esse provérbio ele está dizendo aqui, como galho de espinhos na mão do bêbado. Assim é o provérbio na boca do insensato. Quando nós usamos a palavra de Deus de forma insensata, nós pecamos. Então a palavra de Deus, irmãos, ela deve ser usada constantemente na nossa vida. Todos nós devemos usá-la. Mas nós devemos usar essa palavra de Deus a serviço de Deus. E não para que as pessoas façam aquilo que nós achamos que elas devem fazer. Né? É como você pegar aquela passagem e dizer assim, o homem não deve usar roupa de mulher, nem a mulher usar roupa de homem, né? E você tentar manipular as pessoas, né, de acordo com o que você entende pessoalmente, particularmente disso. Né? Essa palavra está dizendo que o homem tem que se comportar, se vestir e agir como homem, e a mulher tem que se comportar, agir, falar e ter a sua conduta como mulher. É isso que essa palavra está dizendo. Então, quando o provérbio diz, né, como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Se nós já fizemos isso, ou se nós fazemos isso, né, nós devemos nos retratar disso, pedir perdão a Deus, porque é pecado. Nós estamos usando a palavra de Deus para outros fins. Só para complementar esse raciocínio, irmãos, eu não sei se ficou claro, né, a explicação que eu dei, mas só para completar esse raciocínio, o Antigo e o Novo são testamentos. Testamentos. O que está escrito aqui é a vontade do testador, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, isso não está a nível de interpretação pessoal de ninguém. Isso aqui está a nível de obediência. Tanto o Testamento Antigo como o Testamento Novo,
Eles revelam a vontade do testador, tá? Aquele que escreveu isso, aquele que deu esta palavra, que mandou alguém escrever, né? Então, eu tenho 4 filhos, como os irmãos sabem. Se eu faço um testamento dizendo cada item desse testamento para esses meus filhos, tá? Quando esse testamento for ser aplicado, ele não vai estar no nível de alguém interpretar o que eu quis dizer e alguém tentar manipular o que eu quis dizer, né? Não isso. Falou assim, olha, a cor verde eu vou deixar para o filho tal, a cor azul eu vou deixar para o filho tal, a cor amarela para o filho tal e a cor vermelha para o filho tal, tá? Então a minha camisa azul fica para esse, minha camisa verde fica para aquele, minha camisa vermelha fica para aquele, minha camisa amarela fica para aquele. Não há interpretação disso. É o que está escrito e deve ser obedecido, tá? Então, o que nós devemos entender sobre a palavra de Deus é que nós devemos tomar um cuidado, né? E usar a palavra de Deus de acordo com a vontade do Deus que revelou a palavra, né? Para que aquela palavra foi escrita, para que ela foi usada e como que eu posso pregar esta palavra. Mas nunca pegar partes isoladas para tentar manipular pessoas a fazerem o que eu quero, para dar indireta para as pessoas, né? Porque aí eu seria como um insensato, pegando uma palavra santa, rica, preciosa e diminuindo ela, minimizando ela, colocando na minha própria interpretação falha, pessoal, humana, corrompida pelo pecado, e querer fazer com que pessoas sigam aquilo que eu acho que é aquilo que está dizendo, né? Então nós devemos pegar pelo contexto e usar aquela palavra com fidelidade para aquela palavra abençoar as pessoas. Se aquela palavra for uma palavra de exortação, se aquela palavra apresentar um erro numa pessoa, se aquela palavra ofender alguém por causa de um estilo de vida, de alguma coisa, aí é questão do testador com aquela pessoa, né? Como acontece comigo, é questão do testador comigo. A palavra muitas vezes me ofende, né? Mas nós não podemos sair da fidelidade bíblica para usarmos, né, essa palavra rica, preciosa, que o próprio Deus revelou, dentro de um micro mundo, uma situação tão pequena como é o meu desejo com relação àquilo, meus caprichos com relação ao que a outra pessoa deve fazer ou não, tá? Então, diz, como galho de espinhos na mão do bêbado, às vezes a palavra está escrita, mas não está dita pelo Espírito Santo, tá? Então, tudo que está escrito aqui foi dito pelo Espírito Santo e deve ser aplicado como está escrito aqui, exatamente como está escrito aqui, respeitando a vontade do testador. Convido a Santa Amada Igreja de Cristo para uma oração de confissão, uma oração silenciosa. Obviamente, se tivermos pecados não confessados, esse momento será oportuno para nós confessarmos os nossos pecados. E se nós percebermos que nós já fizemos isso algumas vezes, né? Ou que temos o hábito de fazer isso, temos a oportunidade também, se for voluntário, né? Se nós quisermos fazer isso, né? Fala, Senhor, perdão, porque eu já fiz isso. Eu já peguei essa palavra para um benefício meu próprio, né? E acabei machucando alguém, acabei usando de forma inconsequente. Porque, irmãos, é uma coisa muito séria. É fácil falar qualquer coisa. É fácil falar. Mas a gente nunca sabe, nós nunca sabemos o alcance do que estamos falando no coração das pessoas, na alma das pessoas. Nós nunca sabemos. Tem pessoas que guardam mágoas e ressentimentos desde a infância e às vezes já são idosos. E ainda alguma coisa que ouviu de alguém, então devemos tomar muito cuidado com essas coisas, tá? E a santa palavra de Deus, usá-la para ferir alguém, para dar indireta a alguém, ou para querer ter o controle sobre ela, de fato é algo que deve ser repreendido e nós devemos pedir perdão a Deus por isso, tá? Agora, nós podemos exortar as pessoas de acordo com a palavra de Deus dentro dos contextos, tá bom? Então, nesse momento de oração silenciosa, eu estarei orando em voz audível. Se estaremos confessando nossos pecados e se percebermos que algum dia fizemos alguma coisa parecida, né, com o que foi dito aqui, é um momento também que podemos ofertar. Convido os irmãos para uma oração de confissão. Oremos.
Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome, Deus. O Senhor é grande, excelso. O Senhor é o Criador de todas as coisas. A ti, Deus, todos prestarão conta. Pelos seus atos, Deus, pelas suas palavras, pelas suas omissões. O homem tem a tendência de tentar se enganar, ó Deus, enganar sua própria mente. Mas a sua palavra, Deus, que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, ela nos adverte que nós prestaremos conta dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, por isso, Deus, nós queremos sempre nos retratar diante do Senhor, porque é um fato que nenhum de nós é melhor do que o outro e todos erramos. O ser humano, podemos não errar nas mesmas coisas, mas todos falhamos. E se algum dia, Deus, nós erramos ao usar indevidamente a sua palavra para um benefício próprio, para agredir alguém, para machucar alguém ou para distorcer a sua palavra, Deus, nós pedimos sinceras desculpas ao Senhor, porque a sua palavra é santa e verdadeira, Deus. Ela é preciosa, ela é vida, ela é correção, exortação, ela é profética, ela é viva e eficaz. E nós muitas vezes queremos reduzi-la, Deus, para usar de acordo com o nosso mundo tão pequeno. E lhe pedimos perdão por isso. Pedimos também perdão pelas nossas falhas e pecados, pedimos perdão por sermos pecadores. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor restaure nosso coração, nosso espírito, nossa mente, Deus, para que possamos servi-lo, Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós apelamos pelas tuas misericórdias e lhe pedimos sinceras desculpas. E lhe pedimos também, Deus, que possamos ser hoje pessoas melhores do que nós fomos ontem. Agradecidos, Deus, porque sabemos que no Senhor há poder para perdoar pecados. Nós sabemos que somos perdoados pelo Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. E glórias a Ti. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o hino 167 que está no inário. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Jesus,
Convido os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 38. Apenas uma pergunta, né? A pergunta 103. Estaremos analisando brevemente. Dia do Senhor 38, pergunta 103. O que Deus exige no quarto mandamento? Resposta. Primeiro, que o ministro do Evangelho e as escolas, primeiro que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos. E que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo, e assim começar nesta vida o descanso eterno. Veja que é apenas uma pergunta, nós não vamos explorar muito, mas ela é dividida em duas respostas, primeiro e segundo. Tá? O segundo só vai ser possível se for cumprido o primeiro. Tá? Então, o que Deus exige no quarto mandamento? O quarto mandamento, ele vai falar para a cada 6 dias nós interrompermos toda aquelas nossas atividades, né? Que nós temos por trabalho, estudo, dedicação e tudo, nós interrompermos para lembrarmos do nosso Criador e do nosso Salvador. Tá? Então, veja bem, os judeus, eles guardam o sábado, porque eles lembram do Criador. A igreja, o cristão, ele guarda o domingo, porque ele lembra da criação e da salvação, que é Jesus Cristo, é a plenitude das coisas, do tempo. Então, em Cristo se cumpriu todas as coisas, né? Aprove a Deus que em Cristo residisse a plenitude de todas as coisas, conforme Colossenses. Então, em Cristo completou-se a obra. Então, nós guardamos o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, para lembrar, para Deus, não é importante o dia físico. É importante interrompermos, cumprirmos o mandamento. Trabalharmos os 6 dias e guardarmos a igreja guarda desde a era apostólica o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor, né? Inclusive no idioma original do Novo Testamento, Kyriake, no grego moderno Kyriaki, é domingo, é o dia do Senhor, domingo Kyriaki Remera, né? Ou Kyriaki Remera, é o dia do Senhor, tá? Então nós guardamos o domingo por ser o dia do Senhor. Então Deus exige que nós interrompamos semanalmente as nossas atividades pessoais, temos 6 dias para as nossas atividades pessoais, e interrompemos isso, guardemos um dia para lembrarmos do nosso Criador e do nosso Salvador. Isso só é possível completando a obra de Cristo na cruz, por isso guardamos o domingo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? Irmãos, embora eu já seja um pouco mais velho, isso que eu vou falar para os irmãos, se você comparar com a história da humanidade, não faz tanto tempo assim. Eu lembro, e pessoas da minha idade também lembram, quando os comércios não abriam de domingo no Brasil. Não abriam. E surgiu uma lei, eu lembro quando começaram a notificar que algum senador, alguém lá, apresentou um projeto de lei para o comércio abrir aos domingos. Eu lembro quando isso tramitou na Câmara dos Deputados e Senados aqui no Brasil. Eu lembro quando isso tramitou. Não abria de domingo. Eu lembro quando o Brasil começou a apostatar totalmente de Deus. Eu lembro quando começou a se discutir questões de divórcio. Eu lembro, hoje em dia se discute questões de aborto. Eu lembro quando o nosso país ainda guardava fielmente mandamentos. Guardava uma moral mesmo, as pessoas não sendo cristãs, ainda se observava moral de Deus.
A apostasia, ela entrou de tal forma que não é só na igreja. O mundo também está abandonando a moral de Deus. E a igreja hoje tem importado essas coisas do mundo para dentro da igreja. Então o domingo, até alguns anos atrás, algumas décadas, né, atrás, o comércio não abria. Era um dia guardado para as pessoas, para o descanso, né? Os cristãos iriam cultuar a Deus tranquilamente e tudo mais. Hoje em dia, tem pessoas que não podem vir visitar a igreja, porque ela trabalha no comércio, ela trabalha de domingo e ela está totalmente longe da palavra de Deus por uma questão de trabalho. Trabalha muitas vezes de segunda a segunda. E o quarto mandamento é: interrompa as suas atividades, para você lembrar do seu Criador do seu Salvador. Se você perder isso de memória, você vai ser engolido pelo mundo, pelos afazeres, pelo dia a dia, pelas preocupações cotidianas. Você vai ser engolido por essa vida. E você vai se afastar de Deus. E você vai ser engolido você vai ser tragado pelas questões seculares. Então, há que se guardar o quarto mandamento, porque ela é a lei de Deus. E a pergunta 103, o que Deus exige? E ele separa em duas partes. Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos. Uma das primeiras coisas, irmãos, é o povo de Deus lutar ferrenhamente para manter os pontos de pregação, para manter os ministros da palavra, para manter a fidelidade no Evangelho, para manter um local onde esse Evangelho será pregado, onde o povo pode se reunir para cultuar em santa comunhão, estarem juntos, cumprindo todos os mandamentos de Deus. Esse é o primeiro passo. Porque se dispersar disto, se o povo de Deus não manter isto simplesmente vai se dispersar. Vai se dispersar. Se não manter alguém que se dedica para trazer uma palavra fiel das Escrituras, isso vai se dispersar também. E o povo vai sendo engolido secularmente. É quase que uma traição a Deus, porque nós estaremos abandonando tudo que Deus mandou nós fazermos. Porque o mundo mudou, mas Deus, Ele não muda, né? Então a primeira coisa, irmãos, que nós vemos é que o ministério do Evangelho, as escolas cristãs, sejam mantidas. Quantas escolas cristãs hoje têm sido perseguidas, né? Eu lembro recentemente uma em Belo Horizonte, uma escola batista, se eu não me engano, ali, os irmãos lembram, né? Como foi perseguida aquela igreja, aquela escola, e eles não fizeram nada de errado. Pelo menos não se provou, não se constatou nada. Não havia, nem mesmo as acusações eram bem fundamentadas, né? Como eles foram perseguidos ali. Nem reformados eles eram batistas, mas cristãos. E como foram perseguidos ali. Então, irmãos, veja que há que ser mantido. Tá? O ministério do Evangelho, as igrejas cristãs devem ser mantidas. Aí que fala do indivíduo, né? Aqui se aplica a todos nós. Especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente o nome de Deus e praticar a caridade cristã, né? O serviço piedoso para com os necessitados. Então veja que é um processo aqui, há um ciclo, tá? Existe um fundamento e uma construção aqui. Se nós tirarmos o fundamento, a construção ela vai demolir, ela vai cair, tá? Então, a nossa nação já tirou o domingo da população. O dia de descanso, o dia de guarda, já tirou da população. Em troca de lucros. Os empresários e os comerciantes queriam lucros. Queriam que seus funcionários trabalhassem também aos domingos, tá? Muitos param de congregar porque tem que ir trabalhar. Saem da Santa Comunhão porque tem que trabalhar. Isso para promover lucro para alguém. Tá? Aqui, depois disso, manter as escolas cristãs também. Né? Então, o Evangelho sendo ensinado, a palavra de Deus sendo ensinado na igreja, na Santa Comunhão. Né? Depois o indivíduo, que especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus. Ou seja, faltar aos cultos de Deus por motivos banais é pecado, é quebra do mandamento. Quebra-se o mandamento. Se eu faltar por causa
porque meu filho vem me visitar, porque meu irmão vem me visitar, porque eu quero passear, porque eu quero ir no parquinho, porque eu quero levar as crianças no parque, ou porque eu tenho serviços de casa, afazeres de casa, porque eu trabalhei muito durante a semana. É pecado, é uma quebra de mandamento. Irmãos, é a mesma coisa que quebrar o 6º mandamento. É a mesma coisa que quebrar o 8º mandamento. É a mesma coisa que quebrar o 7º mandamento. É a mesma coisa que quebrar o 2º mandamento. Ele é mandamento com o mesmo peso dos outros. São 10 mandamentos. Não são 9 mandamentos. São 10. Certo? Então, quando nós, de forma banal, nós negligenciamos o momento da Santa Comunhão, o momento onde seremos instruídos por Deus. As igrejas hoje estão tirando até a instrução de Deus do culto. Tirando a instrução. Elas não guardam mais os mandamentos, elas não ensinam mais a palavra de Deus nos cultos. As pessoas não recebem uma instrução, elas só cantam, dançam, batem palma, levantam as mãos e professam o nome de Cristo ali, mas não estão sendo instruídas. É óbvio que isso vai gerar apostasia. Se eu pegar meu filho, que eu fico ensinando, meu filho que está em fase de formação, meus filhos já são adultos, né? Mas se eu tivesse um filho em fase de formação, e se eu ficar ensinando ele todos os dias, ele vai estar aprendendo. Se eu simplesmente não ensinar ele, não levar ele para uma escola e não ensinar nada para ele, obviamente ele vai abandonar até o que ele já aprendeu e vai viver segundo padrões que ele vê por aí. Essa é uma coisa clara e óbvia. Então, as igrejas, elas estão abrindo mão até da instrução nos cultos, porque tem receio das pessoas, desagradar as pessoas e perder membros e tal. Irmãos, nós servimos a Deus, nós não servimos membros. Nós não servimos o pastor da igreja. Não é o pastor da igreja que tem que ser servido. Não são os membros da igreja que tem que ser servidos. Nós servimos a Deus. E nós estamos em obediência a Deus. Nós nos reunimos, nós amamos, obviamente, os irmãos. É uma alegria, um prazer imenso estarmos todos juntos, né? Mas nós nos reunimos para cultuar a Deus, para sermos instruídos por Ele, conforme Ele revelou, né? Então, irmãos, é pecado. Banalizar o momento de culto, de não estarmos juntos no culto ao Senhor, é uma quebra de mandamento. É como quebrar qualquer outro mandamento. Tá? Depois disso, observado esse primeiro ponto da resposta, que é o fundamento, né? O fundamento para se manter isso. Aí vem o segundo ponto, que todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo, e assim começar nesta vida o descanso eterno. Este segundo ponto, ele só vai ser possível se eu estou observando o primeiro. Se eu estou indo nos cultos, na Santa Comunhão, sendo instruído de fato pela palavra, tá? Porque também se eu estiver indo só lá para ficar dançando e levantando a mão, eu também não vou ter base, fundamento. Mas se eu estiver indo lá e ser instruído pela palavra, não pessoas falando umas palavras que você não entende o que ela está falando, sendo instruído pelo idioma que você compreende, é instrução. Você sendo instruído pela santa palavra de Deus, você consegue cumprir o segundo. É uma coisa, irmãos, que eu vou ser bem sincero, é óbvio isso. Isso aqui é uma coisa que não precisava nem ficar ensinando, porque isso aqui é óbvio. Mas a igreja hoje, no geral, né? Não me refiro a nossa aqui, no geral, abandonou isso, apostatou isso. E por que a igreja está desse jeito que está, que nós vemos no geral? Tanta coisa estranha acontecendo. Por quê? Porque abandonaram a instrução, porque abandonaram a guarda dos mandamentos, porque deixaram as coisas de Deus para trás, fazem o culto de acordo com o que os homens acham que deve ser o culto. Não fazem o culto como Deus falou que deve ser o culto. Isso vai gerar apostasia. Quem tem a sabedoria é Deus. E quem determinou como devem ser as coisas, quem nos ensinou como devem ser as coisas, é o próprio Deus, né? Então, este segundo tópico da pergunta 103, irmãos, ela só vai ser possível que eu, todos os dias da minha vida, cesse as más obras. Como é que eu vou saber quais são as más obras se eu nem lembro mais do que a Bíblia fala que é pecado e que não é? Aí eu vou achar que cortar cabelo é pecado, vou achar que passar batom é pecado, eu vou achar essas coisas que os homens imaginam. Mas pecado é o que a Bíblia fala que é pecado. O que a Bíblia fala que é pecado. O que o mandamento manda
Fala assim, olha, você tem que observar este mandamento, senão você vai quebrá-lo. Aí você estará pecando, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse é o ensino bíblico, não tenho que manipular disso. O pecado é a transgressão da lei. Então, se eu estou transgredindo os 10 mandamentos da lei de Deus, obviamente eu estou em pecado. Entendeu? Então, não importa se eu estou usando batom ou não estou usando batom. O que importa é se eu estou guardando, né? Não eu que sou homem, né? Digo no caso das mulheres, né? Não importa se a mulher está usando batom ou se não está usando batom, né? Obviamente, né? Mas, explicar bem, né? Porque às vezes, né? Como a gente está fazendo um vídeo, né? Muitas vezes alguém interpreta errado, né? Então, irmãos, pecado é o que a Bíblia fala que é pecado, tá? Então, os mandamentos, eles devem ser cumpridos e nós devemos, por gratidão a Deus, olhar para aquilo e falar, Senhor, obrigado por nos instruir, obrigado por me instruir no caminho da vida, que eu não vou me apartar do Senhor se eu ficar lembrando sempre, né? Toda semana eu cuido das minhas coisas pessoais e tudo, mas no dia do Senhor, estou lá junto com os meus irmãos, cultuando a Deus. Salvo, claro, uma enfermidade, uma situação que realmente me impeça de ir, pode acontecer, né? Tá? Mas nós devemos estar reunidos no santo culto a Deus. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 24, que é um salmo que a igreja conhece bem e que vai nos mostrar claramente como Deus ele é dono de todas as coisas, de todas as pessoas, de toda a terra, do que a terra contém. Deus é o dono de todas as coisas, irmãos. E nós ficamos correndo atrás aí, muitas vezes, de coisas mínimas e esquecemos aquele que realmente deve ser adorado, magnificado, homenageado, né? Glorificado. Louvemos a Deus. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Convido os irmãos para a leitura do Evangelho de Marcos.
capítulo 2, apenas um versículo, verso 17. Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E também o livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos até aqui, convido os irmãos para uma breve oração, oremos. Precioso Deus, Deus maravilhoso, a quem amamos, e a quem queremos retribuir com gratidão, Deus. Gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Embora, Deus, vivamos num mundo secularizado, um mundo que está cada vez mais se afastando da sua moral, dos seus preceitos, Deus, que são vida, que são justos, que são perfeitos, Deus, que são a maneira de nós não sofrermos, não sofremos eternamente consequências e penas desastrosas da desobediência, mas que são vidas, Senhor, que são elementos de cura para as nossas almas, Deus, para os nossos conflitos pessoais, para as nossas dores, traumas, para a nossa falta de paz. A sua palavra e os seus mandamentos, elas são vida, Deus. Elas são vida, trazem vida, produzem vida e nos conduzirão à vida eterna pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Neste momento de culto, Deus, estamos agora diante da Tua Santa Palavra e eu lhe peço perdão, Deus, pelas minhas falhas e pecados. Eu reconheço, Deus, que sem a iluminação do Teu Santo Espírito, de nada vai adiantar, ó Deus, eu fazer um discurso. Mas só nos adiantará, ó Deus, só será proveitoso se o Seu Santo Espírito iluminar em nós esta palavra já revelada. Por isso, Deus, eu rogo a Ti, eu clamo a Ti, que nesse momento eu diminua, que eu desapareça, Deus, e só prevaleça a Tua palavra, santa e perfeita, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o próprio Deus que se fez um de nós, o Deus que veio trazer vida e vida em abundância, o Senhor Jesus que veio nos curar do nosso grande mal, que é o pecado, que nos afasta de Deus. Jesus, ele veio, esvaziou-se da glória de ser Deus, e veio buscar pessoalmente a cada um de nós para nos levar para si como um povo santo de propriedade dele. Esse Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus bíblico, o verdadeiro Deus que se fez homem, o Verbo encarnado, a este venho proclamar aos irmãos. Nós lemos 2 versículos, um em Isaías, um em Marcos. E eu quero dizer para os irmãos que, embora o Senhor Jesus ele tenha realizado curas físicas e que ele, de fato, ele cure fisicamente as pessoas, o grande objetivo é a cura interior, é a cura interna. Jesus ele veio nos curar internamente, porque uma cura física, ela de fato nos traz um benefício, e é muito bom. E muitas vezes nós precisamos dela. Só que ela é algo temporal, é algo passageiro. Um dia nós envelheceremos e deixaremos este mundo. Então essa cura ela será um benefício, ela é um benefício, a cura física. Ela é boa, né? Deus de fato faz isso conosco, né?
mas ela é algo temporal, algo pertinente a esta vida física, material, né? Jesus, a proposta é muito maior. Ele veio nos curar internamente, simplesmente, de tudo. De tudo. E do nosso principal problema, que é o afastamento de Deus, que é a nossa tendência para o mal, seja ele de que forma for. Em cada pessoa ele é diferente, mas é mal do mesmo jeito e nos afasta de Deus da mesma maneira. Então, quando nós lemos aqui em Marcos, que Jesus fala, os sãos não precisam de médico, nós vamos ver que ele não está se referindo propriamente, embora podemos entender também a cura física, mas ele está se referindo a algo muito mais profundo. E é isso que nós vamos tentar identificar em poucos minutos que estaremos comentando aqui. O primeiro é a profecia de Isaías sobre o próprio Cristo. Isaías é considerado o maior profeta messiânico, ou seja, todos os profetas, as profecias falavam sobre Cristo. Não é que só Isaías era um profeta messiânico, todos os profetas profetizaram sobre Cristo. Mas Isaías, ele entrou em mais detalhes. Ele fala até do aspecto físico de Cristo, né? Que nele não haveria formosura. Então, nós vemos que Isaías ele entrou em mais detalhes acerca de Cristo. E aqui no capítulo 53, no verso 5, ele vem falar sobre essa questão da cura. E ele diz aqui, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. Ou seja, as nossas transgressões e a nossa iniquidade é o mal. Esse é o mal, que a Bíblia vem chamar de obras da carne. Isto é um mal tão grande, que só pode ser vencido em nós pelo amor supremo, pelo maior amor do mundo, que é o fato do próprio Deus, que é amor, esvaziar-se da sua glória de ser Deus, assumir uma forma humana e vir pagar este mal fisicamente aqui, como se fosse ele próprio que tivesse cometido. Percebe como é uma grande heresia alguém dizer que Deus é o autor do pecado? Que Deus fez o mal? Veja como isso é conflitante e herético, como isso é blasfemo. O próprio Deus, que é o amor supremo, o amor maior, foi que veio pessoalmente para vencer o grande mal que era o nosso pecado, nossa transgressão, nossas iniquidades, que nos afasta eternamente de Deus. E ele não só revelou a sua palavra, não só isso, ele veio aqui, a palavra é revelada desde o Antigo Testamento até o Novo, revelada, o próprio Deus veio aqui em forma humana e nos ensinou na prática como fazer na prática. Então olha só o que diz o verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A causa, o efeito, o castigo estava sobre ele. Agora, este castigo que ele veio sofrer por causa das nossas falhas, transgressões e pecados e iniquidades, este castigo traz a paz. Esse castigo vai trazer a paz. Você começa a perceber então que o médico dos médicos, ele vem falar, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele está se referindo muitas vezes, não, como eu digo, não está excluído a cura física, não está. Não me interpretem mal. Mas principalmente a cura interior, a raiz de todo o problema. Porque se existe uma doença física, aí nós vamos ver lá em Gênesis 3,17, 3,27, que a terra toda entrou em maldição por causa das transgressões e do pecado do homem. Foi por isso, por causa do homem, por causa do pecado do homem, que a terra entrou em transgressão, e é por isso que as pessoas têm enfermidades físicas. Então ele vem e cura também, se for assim o propósito dele, mas é muito mais profundo. Então nós vamos aqui
que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, causa e efeito. O castigo que ele pagou lá naquela cruz, nos traz a paz. Esse castigo estava sobre ele, para nos trazer a paz. Veja que começa aqui a cura interior. Nos traz a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O que significa isso? Significa que todo mundo tem que ir lá para Galiléia, para Jerusalém, para tentar ver onde ele andou e pisar ali onde ele pisou? Não, não é isso. O que ele está dizendo aqui é que ele próprio, o que o profeta Isaías diz aqui, é que o próprio Cristo, na época de Isaías, viria, né? Na nossa já veio aqui e nos ensinou na prática como fazer. E quando nós falamos pelas suas pisaduras, ou seja, é seguir as pegadas que ele deixou, é seguir o caminho que ele ensinou, é viver conforme ele disse que era para viver. E ele veio aqui na prática fazer isso. Jesus, que se esvaziou da glória de ser Deus, estava num corpo 100% homem, que estava angustiado uma semana antes de sofrer o maior martírio possível, onde o próprio Deus o abandonaria, carregando o pecado de toda a sua igreja, que estava tão angustiado, mas não pecou. Estava tão angustiado a ponto de falar: Pai, se pode, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sentiu um peso enquanto homem, olha isso. Mas, no entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. E nessa semana de angústia e de aflição, que ele sabia que estava chegando a este ponto, ele vai e lava os pés dos seus discípulos. Já parou para pensar isso? Jesus lavando os pés de pecadores, que iriam traí-lo, queriam abandoná-lo, queriam fugir quando os romanos viessem, né, para prendê-lo com espadas e porretes, né, para maltratá-lo. Sabedor disto, sabendo disto, ele vem e cumpre a sua missão na risca e ensina na prática essa humildade. Então, quando o profeta Isaías diz aqui, pelas suas pisaduras fomos sarados, quer dizer, ande como ele andou, siga os passos dele. É aquele exemplo, né? Uma outra vez eu fiz um sermão sobre isso há muitos anos atrás, muitos anos. E eu lembrei, e eu até comentei com os irmãos, é como um filme de guerra. Eu assisti uma vez, né? Então eles tinham que passar por um campo minado. E um dos soldados tinha um detector de metais. Então esse soldado ele ia na frente com o detector de metais, e onde tinha mina ele não pisava e tal. E os que vinham atrás, eles fizeram uma fila indiana, um pelotão inteiro, tinha que ir um de cada vez. E eles tinham que observar exatamente onde aquele soldado que estava com o detector de metais, aonde ele pisava, para eles pisarem exatamente ali. Porque se eles pisassem em outro local que não fosse onde aquele primeiro passou, eles poderiam simplesmente pisar numa mina e explodir. Porque eles não sabiam onde estava a mina. Então eles tinham que observar aquele primeiro que foi. E todos os outros que vinham atrás pisavam exatamente no mesmo lugar para eles conseguirem atravessar aquele campo minado, né? Então, é isso. Quando fala assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é fórmulas mágicas, irmãos. Trata-se de obediência, de atenção e de entender a Santa Palavra de Deus e procurar colocá-la em prática nas nossas vidas. Aqui onde nós lemos Marcos 2,17, eu gostaria os irmãos que puderem voltar ali, Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos ler até o 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, esse Levi é o Mateus, que ele era cobrador de impostos, né? Ele era um publicano, cobrador de impostos, que o Senhor Jesus chamou ele para ser um dos seus apóstolos, tá? E é chamado de Mateus, que é o que escreveu o Evangelho de Mateus. Esse Levi aqui, tá? Esse Levi, ele era considerado pecador, como era considerado Zaqueu e como era considerado todos os outros publicanos, porque eles enriqueciam ilicitamente.
Eles cobravam, eles tinham que pagar para Roma determinado imposto de cada pessoa, e cada um, ele via que a pessoa conseguia pagar, eles cobravam a mais e pegavam para ele. Roma sabia, Roma não se importava com isso, então eles aproveitavam isso, exploravam o próprio povo para eles enriquecerem individualmente, né? E aí, mas só que esse enriquecimento era um enriquecimento ilícito. Então os publicanos eram considerados pecadores. Por isso que muitas vezes os publicanos aqui estão relacionados aos pecadores, né? Quando nós lemos bastante passagem do Evangelho. Achando-se Jesus à mesa. Jesus estava à mesa com eles. Tá? Na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Porque estes eram em grande número e também o seguiam. Olha só. O contexto em que Jesus fala, não, os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, porque eu vim para buscar e salvar o perdido. Então olha só, grande número também o seguiam, esses pecadores e publicanos estavam seguindo Cristo. Os escribas, os fariseus, eles eram uma seita, irmãos. Surgiram dentro do judaísmo ortodoxo, toda a religião, existem 4 religiões majoritárias. É muito comum, e também não está errado, não vamos dizer que está errado, é comum a gente falar isso, né? Ah, que religião você é? Um fala assim, eu sou pentecostal, outro fala, eu sou reformado, outro fala, eu sou batista, né? Na verdade, toda essa é a mesma religião. São segmentos da mesma religião. A religião é o cristianismo. Tá? Então são 4 religiões majoritárias. 4 religiões majoritárias que existem no mundo. Tudo que você vê aí de nomes estão diretamente ligados a uma dessas 4 religiões. Algumas são sincretistas e se ligam em 2 delas, ou 3. Tá? Então são 4 religiões majoritárias. As outras todas ou são segmentos dessas religiões, ou são seitas que surgiram nessas religiões. A saber, o judaísmo ortodoxo é uma religião, o hinduísmo é uma religião, sociologicamente o hinduísmo, o judaísmo são religiões, o cristianismo é uma religião e o islamismo são 4 religiões, tá? Tudo que você ouve falar aí, qualquer coisa que você ouve falar aí, de nome de igreja, nome de seita, nome de filosofias orientais, grupos, né, que se organizam e tal, eles vão estar ligados a uma dessas 4. Então são 4 religiões majoritárias. Tá? Como no cristianismo nós sabemos que existem várias seitas, né, vários segmentos e várias seitas dentro do cristianismo, no judaísmo ortodoxo também. Então, e também no hinduísmo e também no islamismo, também existem seitas lá, né? Consideradas seitas, por que é seita? Porque sai da ideia original, né? Então é uma manipulação de ideias ali, que vai seguir a ideia de alguém, baseado naquela ideia original lá, mas não propriamente aquela ideia original, tá? Isso aí, bom, vou voltar para cá, né? Então, os fariseus, eles eram uma seita que surgiu de várias outras seitas, que surgiram dentro do judaísmo ortodoxo. Só que os fariseus, eles tomaram um corpo, eles tomaram uma proporção muito grande. Então, os fariseus, eles praticamente eles influenciaram tanto o judaísmo ortodoxo, alguns anos antes de Cristo, e no período de Cristo, eles estavam muito bem fundamentados ali, que eles praticamente transformaram o judaísmo nos seus próprios pensamentos. Então, o sinédrio, que era, vamos dizer assim, a liderança do judaísmo ortodoxo, era dominado pelos fariseus, tá? E esses fariseus, eles, como Jesus falou, né? Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo, porque eles começaram a dar muita importância às suas próprias tradições e davam mais importância às suas próprias tradições do que aquilo que havia sido ensinado no Antigo Testamento e tudo mais, tá? Então eles viviam basicamente pelas orientações da seita, e não basicamente do que a religião ensinava. Os escribas dos fariseus, os irmãos sabem aqui, né? Aqueles doutores da lei, tá? Os escribas dos fariseus,
não todos os escribas. Porque temos, só mais uma parte também, temos mania de achar que todos os escribas eram pecadores errados. Não, não eram. Esdras era escriba, né? E tem um livro bíblico no seu nome, foi um profeta de Deus. Aqui está falando, os escribas dos fariseus, que faziam parte dessa seita, né? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Os fariseus ensinavam um distanciamento. Jesus ouviu isto, e tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É o cumprimento da profecia de Isaías 53:5. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões e iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele ia lá, aonde estavam os pecadores, mas sem pecar com eles, ensinando, é por aqui que você pisa, é por aqui que você pisa, é por aqui que você pisa, e é por aqui que você vai. E aqueles que seguiam e seguiram alcançaram a salvação. Então nós vemos aqui dentro desse contexto, principalmente quando Jesus fala, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ponto e vírgula. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus, então, está se referindo aqui ao pecado como uma doença grave que vai matar eternamente aquele que, se não for tratado isso. Então nós vemos, dito isto, né? Nós vemos que o ser humano, nós como seres humanos, nós somos seres vulneráveis, ora feridos, ora doentes, mas sempre carentes de cura real. Sempre carentes de cura real. A vida inteira nós precisamos de cura. Ou nós precisamos de cura física, ou nós precisamos de cura emocional, ou ao longo da caminhada nós fomos magoados e precisamos ser curados daquela cura ali, daquela mágoa, ou nós estamos tão envolvidos com o pecado que nós estamos precisando de cura espiritual. Então por isso Jesus, que era perfeito e não pecou, sofreu o castigo em nosso lugar. Eu quero só ler mais um texto aqui com os irmãos, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor Jesus, na sinagoga, um dia ele leu Isaías, ele leu uma profecia sobre ele mesmo. E ele leu na sinagoga para aqueles homens que estavam congregando ali, e aquelas mulheres. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Uma cura aqui. Esses pobres aqui não são propriamente pessoas que não têm dinheiro, né? Pobres espirituais. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, pobres sem dinheiro também, mas ricos também. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Irmãos, esse aqui não era só os escravos dos senhores, aquelas pessoas que eram escravos, eram os escravos também, mas pessoas que precisavam de libertação pessoal, como até hoje precisam. Libertação pessoal. Precisa se libertar de um pecado, precisa se libertar de um trauma, precisa se libertar de um rancor, precisa se libertar de ódio, precisa se libertar de tantos conflitos emocionais e de tanta ignorância com relação à palavra de Deus. Essas pessoas precisam serem libertas para que vivam e vivam em abundância, porque Jesus veio trazer vida e trazer vida em abundância. É isso que Ele está oferecendo. E as pessoas leem aquilo e falam, que lindo, Jesus veio trazer vida em abundância, que lindo, mas não se preocupam em pisar nas suas pisaduras para serem sarados, e vão buscar os seus remédios e as suas soluções em diversos outros campos. Diversos outros campos. E muitas vezes se professam cristãs. Então olha só,
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Diante de Deus, o homem mais rico do mundo é um mendigo. É um mendigo. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é dono do universo, de todas as coisas criadas. Ele vai fazer com essa terra o que Ele quiser, e Ele vai dar por habitação a quem Ele quiser, a quem Ele desejar. E Ele desejou: o justo habitará a terra. O homem mais rico do mundo, que tenha mais propriedades do mundo, que tenha mais terras, que tenha indústrias, que tenha... Diante de Deus, ele é um mendigo. É um mendigo espiritual que precisa do Evangelho para que viva. Precisa de libertação para que se liberte, como qualquer outro. Como um esmoler que está lá no farol, lá pedindo moedas quando a gente para lá. Exatamente igual. Diante de Deus, o homem mais rico do mundo é exatamente igual ao esmoler. Exatamente igual. E ele precisa, os dois, tanto o homem mais rico do mundo como o pedinte, eles precisam desse mesmo Deus, desse mesmo Evangelho, dessa mesma libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos. Tudo bem, podemos falar de cura física, porque de fato Jesus curou vários cegos físicos, sim, mas veja o contexto: então, o que está falando aqui é essa unção, né, que o Espírito do Senhor colocou sobre Cristo no seu ministério terreno, tá? Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração e vista aos cegos, com este objetivo, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Para mostrar que o final das contas é o Senhor que vai resgatar, é o Senhor que vai salvar, ou é o Senhor que vai rejeitar, é o Senhor que vai lançar no inferno. É isso. E essa unção que foi colocada sobre ele, embora ele já tenha voltado ao céu, assentado diante de Deus nas alturas, após fazer toda a purificação, certo? Esta unção continua aqui, até hoje. Sabe por quê? Porque ele é o verbo, é a palavra. Você não encontra nada mais perfeito do que isso em lugar nenhum do mundo. Você não encontra. Nada que se complete tanto. Você encontra pessoas falando a Bíblia tem incoerências. Aonde? Aonde tem incoerência? Não tem. Você vai fechar tudo aqui, num pensamento só, num autor só. Algo tão bem feito, tão bem orquestrado, que precisa de muita sabedoria. Essas escrituras aqui, irmãos, a sabedoria para fazer essa escritura aqui de ponta a ponta, ela pode se assemelhar à criação do universo. Como que alguém pode escrever algo neste tom e uma coisa se encaixar e complementar a outra? Por isso que a fé cristã, ela é contextual. Então, essa unção que ele recebeu no seu ministério terreno para fazer essas coisas, ela é ativa hoje, ela está viva hoje, porque ele é o verbo, e é por isso que a palavra é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, a ponto de separar osso e medula, separar alma e espírito. Toda vez que eu leio isso, eu falo: olha, teólogo nenhum do mundo vai explicar isso aqui. Nenhum teólogo do mundo, porque a sabedoria é muito maior. Aonde separa alma e espírito? Se você for dicotomista e pensar que alma e espírito é uma coisa só, certo? Ou se você é tricotomista, que acha que existe corpo, alma e espírito, aonde separa? Tanto do dicotomista como do tricotomista. Onde que separa alma e espírito? A palavra de Deus, ela vai lá. Se você vê uma pessoa que ela está em escuridão intelectual, em demência, uma pessoa que não consegue entender quando você fala algo para ela, uma pessoa que tem um problema mental gravíssimo, não consegue entender, a palavra de Deus chega nela. O Salmo 139 diz: as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Como assim? Que teólogo do mundo vai explicar isso? Porque para nós, quando chega a luz, as trevas se esvaem, não é isso? É assim. E Deus é luz, e habita em luz inacessível. Para ele, treva e luz é a mesma coisa. E ele manteve as trevas no mundo. Ele fez separação entre luz e trevas para nós.
Para ele não existe trevas. Para ele luz e trevas é a mesma coisa, porque ele penetra em qualquer lugar e vê claramente em qualquer lugar. Não precisa, como é que chama aquele negócio? Infravermelho, né? Que os exércitos usam para olhar no escuro e tal. Deus não precisa disso não. Tá? Então, irmãos, ele veio para libertar. Então ele veio para libertar os cativos. Como nós vemos aqui, vimos em Isaías 43. Os paralíticos físicos e emocionais. Quero convidar você aqui, uma olhadinha em Mateus 8. Mateus 8, 5 a 7. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Esse centurião, obviamente, era um romano, né? Centurião era um capitão da guarda romana que tinha 100 soldados ao seu dispor. E ele mandava o soldado tinha que obedecer. Tá? Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Nem naqueles que foram criados pelos pais ancestrais, que vieram lá de Moisés, sabe, com toda aquela carga de informação, muito menos na seita dos fariseus, que não acrescentou nada de fé em ninguém, mas um gentil, um homem gentil, um romano. E ele fala: nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, o primeiro povo escolhido, que foi Israel, eles não serão salvos simplesmente por nascerem lá. Muitos daqueles filhos ali serão lançados no inferno. É isso. Agora, os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé, aqueles que pisam as pisaduras de Cristo, aqueles que reconhecem que Cristo é o médico e Ele é o doente, mesmo que ele esteja no momento da vida que está maravilhoso. Porque até os de Israel vão se perder aqui, né? Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha só, um exemplo de um homem que Jesus reconheceu a fé dele, e para gratificar aquela fé dele, não que a fé dele fosse salvadora, o que salvou aquele homem foi a determinação de Jesus: vai lá e faça conforme a tua fé, porque você está demonstrando uma fé tão grande que eu vou determinar. Então vai lá, se você crê que eu posso só com uma palavra, então vai e seja conforme essa tua fé aí, porque é exatamente isso que eu vou fazer. Não foi assim com a filha de Jairo? Enquanto Jesus estava falando com a mulher do fluxo de sangue ali, Jairo estava desesperado, chegou alguém e falou: tua filha morreu? E eles falaram assim, Jesus falou: não, ela não morreu não. E com uma palavra, não foi assim? Então, irmãos, ele fala: vai e faz conforme a tua palavra. Esse médico dos médicos veio curar doenças que nós não sabemos como curar, que a medicina não sabe como curar, que a indústria farmacêutica não sabe como curar, que as seitas e as crenças e todo o pensamento humano não sabe como curar. Só tem um jeito de cura: pelas suas pisaduras somos sarados. Esse centurião aqui percorreu o caminho da fé. Ele não se pautou na sua própria condição de homem poderoso, mas ele seguiu o caminho da fé. Ele falou assim: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Primeira coisa aqui, eu reconheço que eu sou um miserável pecador. E eu também, eu tenho autoridade terrena aqui.
Porque se eu mando eles ir, eles têm que ir fazer exatamente o que eu estou falando. É assim com o Senhor. Se o Senhor mandar, vai ser feito assim. E Jesus então reconhece aquela fé dele. Então, nada nesse mundo. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Então, paralíticos, físicos e emocionais. Leprosos, físicos e emocionais. Cegos, físicos e emocionais. E espirituais também, endemoniados e oprimidos. Todas estas pessoas podem ser curadas se o objeto da fé for Cristo e se a prática for sobre as suas pisaduras. Sobre as suas pisaduras somos curados. Então, clame a Ele. Salmo 107, versos 19 e 20 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam, e Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte. Ele não enviou um remédio, Ele não enviou um antibiótico, Ele não enviou uma injeção, Ele enviou a sua palavra. Não, claro, nós devemos, para as doenças físicas, nós devemos tomar os remédios médicos, claro que sim, óbvio, tá? Porque Deus permitiu que eles chegassem a esse ponto. Estamos falando de uma cura interior, né? Então, Ele veio e curou essas pessoas. Siga Jesus. Mateus 19:2 diz que grandes multidões o seguiam e Ele curou aquelas pessoas ali. Entregue tudo aquilo que te traz conflitos, problemas, ansiedade, preocupações exageradas. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, pelas suas pisaduras você vai ser sarado. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aonde vai separar a alma e o espírito lá a gente não sabe. Aonde vai produzir a semente no solo da terra a gente não vê. Aonde Deus vai resolver o nosso problema a gente não sabe como. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confie no Senhor porque Ele é todo poderoso. Isaías 26:4 diz: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Isaías 26:4. E descanse, porque Ele é o médico dos médicos. E por que Ele é o médico dos médicos? Porque Ele cura o que os médicos não podem curar. Os médicos terrenos não podem curar. Mas Jesus é o médico dos médicos. Salmo 91, 1 e 2, que todo mundo conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pelas suas pisaduras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa nele. Descanse sobre o cuidado dos médicos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá do Senhor. Olha o que ele vai falar sobre Deus. Dirá do Senhor. Né? Não vai falar sobre Deus, ou seja, é o conceito que esta pessoa fizer isso na prática. É o conceito que ela vai ter de Deus. Não porque alguém falou para ela, não porque tem uma religião, porque ela está pisando aquelas pisaduras e ela está vendo acontecer. Então ela tem um conceito interno, ela vai dizer de Deus, ela vai dizer do Senhor. Isso, porque é o conceito que ela tem dela ver as coisas se cumprindo de fato, porque ela andou nas pisaduras e foi sarada. Então aquele que habita no esconderijo, aquele que habita, que vai lá, ele se esconde em Deus, ele mora no esconderijo, ele pisa as pisaduras, ele crê nas promessas, ele procura conhecer esse Deus que está servindo, e o conceito que ele tem de Deus, dirá do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Estou no esconderijo do Senhor, e eu tenho esse conceito porque eu vi Deus cumprindo em mim quando eu comecei a seguir as pisaduras. Então eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso. Não foi assim que o pastor Paulo falou? Eu sei em quem tenho crido. Não é uma crença de devaneio, inconsequente, maluca. Eu sei em quem tenho crido.
Eu tenho convicção disso. Isso aqui é racional. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso. Esses homens perderam a vida defendendo essa verdade. Tá? E nunca, irmãos, nunca, sob hipótese nenhuma, nunca perca fé e ânimo. Seja qual for a sua doença ou aflição, que seja grave, que seja menos grave, seja o que for, Jesus pode trocar a sua aflição por paz. Confie a sua vida a Ele, busque-o de todo o coração. Ele concede sabedoria aos médicos e às pessoas ao seu redor para lhe favorecer. Possibilita recursos. Esse texto aqui eu peguei da internet, tá? Essa frase aqui, só que não tinha autor, né? Então, eu vou ler de novo. Seja qual for a sua doença ou aflição, quer seja grave ou menos grave, Jesus pode trocar a sua aflição por paz. Confie a sua vida a Ele. Busque-o de todo o coração. Ele concede sabedoria aos médicos e às pessoas ao seu redor para lhe favorecer. Possibilita recursos para trazer melhorias à sua saúde física e paz à sua alma. Confie com esperança. E eu digo para esta igreja que eu pastoreio, nunca se afaste das Escrituras. O único que nunca te abandonará é Cristo. O Senhor está no controle de tudo. Ele é a palavra, o verbo encarnado. Quero convidar os amados irmãos para, como resposta desse sermão, louvarmos a Deus com o hino 168. Não, é do... Vai ser projetado aqui, irmão. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu escrevi. Contudo, é possível que dela minha parte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Quero ainda convidar os amados irmãos para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido os irmãos que se coloquem em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção então estará encerrado. Tem apenas 2 avisos. Oremos. Obrigado, meu Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor, pelo imenso privilégio, Deus, de podermos começar essa semana cultuando o Senhor. Muito obrigado por Cristo, Deus, que se esvaziou da glória de ser Deus e veio pagar o castigo que nos traz a paz, pois pelas suas pisaduras somos sarados, e Ele veio nos ensinar, ó Deus, como seguir, ó Deus, este caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém poderá ir ao Senhor se não for através dele. Por isso nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque Ele é um médico, o médico dos médicos, que não cura somente dores físicas, mas as curas emocionais, Senhor, espirituais, tudo aquilo que nos aflige tanto, e renova e aumenta a nossa fé, pois pelo seu sofrimento Ele tornou-se o autor da nossa fé, e nós, Deus, confiamos totalmente no Senhor. Ó Deus, o Senhor é o nosso único consolo, na vida ou na morte, porque nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tantas curas. Muito obrigado por uma palavra de vida, Deus. Muito obrigado porque essa palavra, Deus, ela é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela comunhão dos nossos irmãos e irmãs, que isso nunca nos falte, Deus. Muito obrigado, Deus, porque é um dos seus mandamentos, sim, que nós não nos percamos no caminho, mas que a cada 6 dias nós nos ajuntemos para cultuá-lo, para lembrarmos do Criador e do Salvador. Muito obrigado, Deus, porque isto é segurança de vida para nós, e não é algo a ser negligenciado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama com profundo amor e tem guardado a sua noiva para aquele grande dia, quando o noivo vier nos buscar. Despeça-nos em segurança, livra-nos de todo mal, Deus. Se for da tua graça, cura os enfermos físicos que estão no nosso meio, pois os enfermos emocionais e espirituais o Senhor tem curado através da sua palavra. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos, livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que possamos vencer essa semana, e se for da tua vontade, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Ó Deus, o projeto que a igreja tem, a decisão que a igreja tem que tomar essa semana, nós colocamos diante do Senhor e pedimos a tua bênção, e que só prevaleça a tua palavra e a tua vontade. A tua palavra diz: como ribeiros de águas que se movem para a direita, para a esquerda, assim é o coração dos poderosos nas tuas mãos. Então nós cremos, Deus, que toda a resposta que virá para nós será vinda do Senhor. Por isso confiamos e agradecemos ao Senhor. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Então,